Ele era um perdedor patético que via anime o dia todo, mas depois de entrar no exército, salva o mundo da invasão de criaturas mágicas. Itami é um weeb solitário na casa dos 30 que trabalha no exército japonês para comprar seus dakimakuras de waifu anime. Um dia, a caminho de uma convenção de anime, um portão misterioso se abre, liberando inúmeras criaturas míticas aterrorizantes como dragões, cavaleiros blindados e elfos. Eles começam a criar caos na cidade, devastando e destruindo os prédios altos. A cidade entra em pânico e os militares aparecem para controlar a situação. Logo, helicópteros militares começam a atirar nos dragões de fogo, enquanto a força terrestre lida com os cavaleiros e elfos. No meio do caos, Atami se preocupa que sua preciosa convenção seja cancelada. Isso dura muito tempo, então ele rapidamente assume o controle e foge para salvar as pessoas em pânico. Ele usa uma faca reserva para esfaquear um cavaleiro que está atacando um policial. Então ele começa a guiar os moradores locais e turistas para o Palácio Real. E quando todos estão seguros, ele se junta às forças de defesa e entra em uma batalha feroz contra as criaturas míticas. Mal sabe ninguém que Itami pertence a um grupo de elite de soldados especialmente treinados para serem modelados após os Boinas Verdes e as forças Delta do exército dos Kyushinokuma. Vários dias após o incidente, Atami é promovido ao posto de primeiro-tenente por seu ato de bravura. Ele recebe reconhecimento do governo do Japão por lutar ao lado das forças de defesa japonesas para capturar os estranhos invasores e ajudar a evitar perigos significativos na região de Jinja. No entanto, a ameaça de outra invasão está longe de ser resolvida, porque o portão ainda está aberto e os dois mundos podem colidir a qualquer momento. O governo japonês decide enviar uma equipe através do portão para explorar o outro mundo e descobrir os mistérios que ali se encontram. Itami, um preguiçoso mais interessado em eventos de anime e mangá do que no serviço militar, se vê parte desta equipe especial da Força de Defesa. Apesar de sua atitude despreocupada, seu treinamento militar e seu profundo conhecimento de personagens históricos e de fantasia de anime e mangá o tornam perfeito para a missão. 3 meses depois, com tanques, tropas e equipamentos pesados, a Força Especial se prepara para entrar no portão misterioso. Mas, assim que cruzam para o outro mundo, são recebidos por uma paisagem misteriosa e deserta, com nada além de terra árida até onde a vista alcança. A princípio, a equipe fica confusa, lutando para entender o que o cerca. Mas mal sabem eles que acabaram de entrar em um mundo cheio de dragões, magia e criaturas míticas escondidas nas sombras, esperando para revelar seus verdadeiros perigos. Ao saber da chegada do exército japonês através do portão, a mística capital imperial rapidamente entra em estado de alerta. O rei, preocupado com a ameaça desconhecida, convoca uma reunião real urgente com seus ministros para discutir a situação e criar um plano de ação. Marcos Cassel, o ministro real, acusa o rei de ser responsável pela morte de mais da metade de seu exército real. Em resposta, o imperador Malte defende rapidamente sua posição, declarando que não ficará parado enquanto o acampamento militar de um reino desconhecido perto do portão e ordena que eles entrem em batalha. Mesmo que o ministro Castle avise que uma batalha causará um banho de sangue, o rei ordena a seus ministros que enviem representantes aos reinos próximos, pedindo sua ajuda para proteger o continente dos invasores desconhecidos do outro mundo. Enquanto isso, os reinos tribais ouvem sobre a chegada do exército japonês e rapidamente convocam uma reunião com seus comandantes. Quando os líderes de Durin perguntam sobre o exército imperial, o representante do imperador Mott mente, dizendo que as forças imperiais estão lutando contra o inimigo em Anas Hill e não podem se juntar a eles. No entanto, Lord Durin, o comandante militar do exército tribal, não está convencido, pois não viu muitos inimigos em Arnas Hill. O representante do imperador pressiona por um ataque ao inimigo ao nascer do sol do dia seguinte. Assim que a ordem é dada, o caos irrompe no acampamento, com cada comandante ansioso para estar na linha de frente. No entanto, Lord Duran sente o perigo da batalha que se aproxima e decide manter seus homens nas linhas de trás, longe da luta imediata. No dia seguinte, os comandantes dos exércitos de Alguna e Mudman dizem a Lord Duran que estão prontos para atacar, mas ainda não conseguem ver o exército imperial. Então eles começam a marchar em direção às forças japonesas, mas antes que possam lançar seu ataque, o exército japonês ataca primeiro. Eles lançam bombas aéreas e mísseis sobre o inimigo, matando e ferindo cerca de 10.000 soldados em apenas um ataque. Depois disso, o exército japonês inicia um segundo ataque que aniquila outros 40.000 soldados, deixando as forças inimigas em caos. À noite, os comandantes militares se reúnem novamente nos acampamentos e perguntam a Lord Duran se devem recuar da batalha, porque perderam mais da metade de seus soldados e 2 líderes militares importantes. Lord Duran responde que é tarde demais para escapar, e ele não vai recuar até que se vingue de seus camaradas mortos. Ele planeja invadir a base militar à noite, mas o exército japonês os pega de surpresa quando lança um ataque brutal contra eles com mísseis e foguetes. Neste combate massivo, Lord Durang fica brutalmente ferido, e as forças especiais japonesas conseguem matar mais de 60.000 soldados novamente. Logo, o imperador descobre que os exércitos tribais foram derrotados e estão recuando para suas aldeias. Em uma atitude cruel, ele ordena a seu ministro que envenene seus poços e queime suas casas, garantindo que as tribos não tenham recursos restantes.
Dessa forma, as tribos ficarão impotentes e incapazes de se levantar contra o imperador novamente. De repente, a filha do rei, Princesa Pinha, entra correndo na corte real e acusa o rei da derrota de seu exército na colina de Arnis. Mas para calar a boca dela, o rei pede que ela leve alguns soldados com ela e procure os acampamentos inimigos. No dia seguinte, as forças especiais de defesa são designadas para aprender mais sobre o reino do inimigo e seu modo de vida. Para realizar essa tarefa, Atami é nomeado como líder de seu pelotão, e eles se dirigem às aldeias para interagir com os moradores locais e construir relações amigáveis. Ao chegarem à última aldeia à noite, ficam chocados ao ver a floresta, onde estão localizados os assentamentos, envolta em um enorme incêndio. Uma densa fumaça preta enche o céu, e quando Atami olha mais de perto, ele vê um dragão vermelho gigante incendiando a floresta. Depois que o dragão sai, Atami ordena que seus camaradas ajudem a apagar o fogo e procurar por sobreviventes. Mas quando chegam à aldeia, descobrem que todos morreram nas chamas. Após esta missão exaustiva, Atami se aproxima de um poço próximo para tirar água, mas ao abaixar o balde, ele atinge o fundo com um baque. Quando olham para dentro, ficam horrorizados ao encontrar uma elfa inconsciente deitada no fundo do poço. Sem perder tempo, Atami rapidamente se abaixa no poço com a ajuda dos membros de seu pelotão e resgata a elfa inconsciente. Assim que ela é retirada com segurança, os médicos imediatamente a levam para uma tenda próxima para avaliar sua condição. Eles começam a verificar seus sinais vitais, monitorando cuidadosamente sua temperatura corporal e respiração. Enquanto isso, Itami e um de seus camaradas esperam do lado de fora, sentados em silêncio e ansiosos, esperando por boas notícias. Enquanto esperam, Itami percebe que seu camarada parece excepcionalmente animado, um leve rubor subindo em seu rosto. Itami, sempre rápido com um comentário provocador, pergunta se ele desenvolveu um interesse especial em elfos. Seu camarada, envergonhado, está prestes a responder quando um médico de repente sai da tenda, interrompendo a conversa. O médico informa que a temperatura corporal da elfa está voltando lentamente ao normal, e que ela não está mais em perigo. Esta notícia traz uma onda de alívio para Atami e seu camarada. O médico, no entanto, ainda parece incerto sobre o que fazer a seguir. Ela se volta para Itami e pergunta o que eles devem fazer com a elfa, agora que ela está estável. Sem hesitar, Itami responde que, dada a destruição causada pelo fogo, eles não podem simplesmente deixá-la para morrer. Como seu assentamento foi destruído, a elfa não teria para onde ir. Itami sugere que a levem de volta com eles como refugiada. O médico concorda sem hesitar e rapidamente começa a se preparar para o transporte da elfa, e a equipe está pronta para seguir em frente, determinada a garantir sua segurança. A caminho da estação Arnar, Atami e sua equipe decidem parar na vila de Koda antes de retornar à sua base militar. Depois de algum tempo, eles chegam à aldeia pacífica e bonita, onde Atami rapidamente se encontra com os anciãos da aldeia e conta sobre o incêndio na floresta e como os assentamentos próximos foram completamente destruídos. Ele também explica que a criatura por trás deste terrível incidente foi um dragão de fogo que queimou tudo em seu caminho. Felizmente, conseguiu salvar uma elfa do desastre. Mas quando Itami pergunta se a elfa pode ficar na aldeia, o ancião recusa tristemente. Ele explica que não podem acolher uma elfa, e além disso, os aldeões estão se preparando para partir o mais rápido possível para escapar do próprio dragão de fogo. Quando Itami pergunta o motivo, o chefe da aldeia responde que, uma vez que o dragão de fogo prova a carne de humanos ou elfos, ele continuará atacando aldeias e cidades. Enquanto isso, nas fronteiras da vila de Koto, há uma casa do mago chamado Kato, que também está tentando fugir da vila com sua aluna, Leli. Mas eles têm uma pequena carruagem que não pode carregar todos os livros de magia do mago, então Leli sugere carregar apenas os importantes. Logo, eles começam sua jornada e chegam à vila de Koda, onde todos os aldeões estão prontos para escapar da vila. Mas o mago e seus alunos logo descobrem que uma das carroças está carregando muito peso, e portanto seu eixo quebrou. Então Itami e seus soldados estão tentando ajudar com a carruagem. Leli nunca viu soldados vestindo fantasias estranhas, então ela rapidamente pula da carruagem e corre em direção a Itami para dar uma olhada mais de perto nele e em seus camaradas. Mas antes que ela possa alcançar Itami, ela encontra uma garota semi-consciente que está sendo tratada pelos médicos na equipe de Itami. Ela está fascinada por essas pessoas estranhas, mas de repente um cavalo enlouquece e pula sobre seus calcanhares traseiros, pronto para esmagar Leli, mas um dos soldados atira nele. Uma Leli assustada percebe que foi salva por essas pessoas estranhas e seu respeito por eles aumenta. Mais tarde, um dos homens de Itami pergunta preocupado se eles terão que cuidar desses aldeões desabrigados, já que nenhuma realeza ou exército está vindo para seu resgate. Itami responde que aprendeu com os chefes da aldeia que nenhum de seus comandantes militares voltou para casa depois que foram enviados para lutar contra as forças especiais japonesas em Arnas Hill. Na manhã seguinte, Atami e seu pelotão estão em uma jornada com os aldeões para encontrar um lugar adequado para eles se estabelecerem. Um dos camaradas pergunta a Atami por quanto tempo os aldeões estarão em fuga. Itami responde que eles vão continuar correndo até terem certeza de que o dragão de fogo não está vindo. Ele acrescenta que os refugiados passam pelo mesmo destino em qualquer parte do mundo. Depois de caminhar por algum tempo, outra carruagem quebra, então o chefe da aldeia pede ao proprietário para carregar o que puder e continuar caminhando porque eles não podem se dar ao luxo de ficar lá por muito tempo.
Surpreendentemente, Atami ordena que seu pelotão queime a carruagem, e quando um dos médicos o confronta com raiva, ele responde calmamente que fez isso para manter todos seguros. Ele diz que a família cuja carruagem quebrou não estava disposta a seguir em frente, e ele não pode se dar ao luxo de chamar um veículo de apoio, porque eles estão muito além das linhas de frente. E o inimigo pode atacá-los se eles chamarem reforços aqui, o que levará a uma grande batalha, e os pobres aldeões serão pegos no fogo cruzado, e um combate não planejado levará a uma enorme perda de vidas e bens. De repente, o motorista informa a Atami e algumas criaturas estão vindo em sua direção. Atami rapidamente pega seus binóculos e percebe um bando de corvos voando em sua direção. Mas quando ele olha mais de perto, ele fica chocado ao ver uma linda garota gótica lolita de pé entre eles. A personagem, assim como as que ele costuma ver em seus animes e mangás favoritos. Vendo-a, um monte de crianças da aldeia pula do jipe e corre alegremente em direção a ela. Mesmo que Atami não consiga entender a língua dela, ele pode perceber que a garota lolita é muito amigável com as crianças. As crianças a informam que estão escapando da aldeia por causa da ameaça do dragão de fogo. A garota olha curiosamente para Atami e caminha mais perto de seu jipe, olhando maravilhada para o veículo estranho e um grupo estranho de pessoas sentadas dentro dele. As crianças garantem a ela que Itami e seus camaradas são boas pessoas, porque os ajudaram a escapar do dragão de fogo. Então, em um tom sedutor, ela pede a Itami para deixá-la andar no veículo também, mas Itami mal consegue entender a língua e olha para ela como um banana. Sem qualquer aviso, a garota pula para dentro do jipe e se acomoda no colo de Itami, enquanto o pobre Itami está nervosamente prendendo a respiração. Seus camaradas olham para eles em perplexidade, mas a garota lolita está se divertindo provocando Itami, enquanto ele implora inutilmente para que ela saia de cima dele. Depois de dirigir por algum tempo, o motorista informa a Atami que eles chegaram a Roach Hill, o que significa que eles estão bem longe da aldeia. Atami olha para fora da janela do jipe para verificar os aldeões atrás deles, mas ele sente que o clima está ficando mais quente e desconfortável. Enquanto ele olha atentamente para o sol, ele vê a sombra de um dragão voando em direção a eles, e um Atami assustado grita no topo de seus pulmões. Mas de repente, o pequeno dragão é comido por um dragão ainda maior, e para seu horror, acontece que a criatura maior é o dragão de fogo. O dragão começa a respirar fogo sobre os aldeões e seus pertences, fazendo-os correr por suas vidas. O caos irrompe na colina enquanto os aldeões começam a correr com medo, a fim de se salvarem do dragão sanguinário. O dragão quebra as carruagens, persegue as crianças e começa a incendiar tudo. Itami rapidamente volta aos sentidos e ordena que seu pelotão desvie a atenção do dragão para que ele possa atirar nele. Ele logo começa a atacar o dragão com sua metralhadora, mas o dragão sopra fogo em direção a eles, fazendo Itami perceber que eles não terão chance contra as chamas bestiais do dragão. Ouvindo barulhos altos e tiros, a elfa acorda e rapidamente pede a Otami para alcatroar os olhos do dragão, e Otami rapidamente ordena que seu pelotão mire no olho do dragão. Logo, uma granada é lançada em direção ao olho do dragão, mas quase erra o alvo. Então, a garota lolita pula do jipe e usa sua arma para atacar o dragão. Seu movimento ousado ganha tempo suficiente para a granada atingir seu alvo. Logo, o míssil atinge o dragão, fazendo-o guerrear de dor antes de desaparecer nos céus. Depois de lidar com o dragão, os soldados enterram os corpos dos aldeões mortos e oferecem orações por seu bem-estar. Logo, Atami se vira para ver uma garotinha chorando pela morte de seus pais, então ele a consola. Mais tarde, um membro do pelotão diz a Atami que alguns dos aldeões vão ficar nas casas de seus parentes por perto, enquanto os outros vão encontrar um lugar em uma cidade ou aldeia próxima. Itami caminha em direção ao ancião da aldeia e pergunta sobre as crianças órfãs, mas o ancião da aldeia responde friamente que eles não podem se dar ao luxo de cuidar delas porque têm que cuidar de si mesmos também. Então Akainatomi decide levar as crianças órfãs com ele para o acampamento base de Arnaz, e todos olham para ele com sorrisos felizes. A elfa é assombrada por um pesadelo, vivendo o dia em que sua pacífica aldeia florestal foi destruída pelo dragão de fogo. Em seus sonhos, ela se lembra de seu pai carregando-a preocupado para o poço da aldeia e deixando-a cair dentro para mantê-la segura do caos ardente. Ela acorda com um solavanco, olhando em volta em pânico, mas rapidamente se acalma quando percebe que está com Atami e seu esquadrão de heróis. Logo eles chegam a Arnis Hill e o superior de Atami o repreende por trazer um monte de órfãos para o acampamento. E Atami casualmente pergunta se foi uma má ideia trazer as crianças abandonadas. O oficial responde que definitivamente foi uma má ideia. No Japão, o comandante recebe um relatório detalhado das Forças Especiais de Defesa sobre o progresso no Reino Mítico. Um dos principais desafios que Atami e sua equipe enfrentam é a barreira linguística, pois os habitantes locais falam uma língua completamente diferente. Apesar disso, a equipe conseguiu fazer conexões pacíficas com várias aldeias. Eles aprenderam que cada aldeia é liderada por um chefe, mas a estrutura política maior do reino permanece obscura. O reino depende muito da agricultura e a maioria das pessoas lá são humanas, assim como as do Japão, o que lhes dá algum terreno comum. O que chama a atenção do comandante é a notícia de que Itami trouxe um grupo de crianças órfãs. Embora isso possa parecer uma atitude estranha, o comandante vê isso como uma oportunidade. Ele decide trazer as crianças para o Japão através do portão. Ao estudar sua linguagem, comportamento e costumes, eles esperam obter uma compreensão mais profunda da cultura e do modo de vida do reino. Essas informações podem ajudar a melhorar a comunicação e auxiliar na construção de confiança entre os dois mundos.
O comandante acredita que este passo é essencial para formar uma conexão mais forte e garantir interações pacíficas no futuro. Do outro lado do portão, Itami Sr. não conta a ele sobre o plano do comandante e simplesmente ordena que ele cuide dos refugiados sozinho e os mantenha sob observação. Um Atami cansado sai da cabine dos senhores e instrui seus camaradas a cuidarem de diferentes tarefas. Kurogayashi e Kurokawa têm que pegar comida no refeitório, Kurata e Tomoda têm que pegar tendas do engenheiro no posto, enquanto ele cuidará da papelada. Dizendo isso, Itami dispensa todos e começa a caminhar com a cabeça baixa, mas de repente, o tenente Yanagida, seu antigo camarada, pede que ele vá com ele até o telhado. Ele rapidamente pergunta a Itami se ele deliberadamente perdeu o dragão e trouxe os refugiados com ele porque ele é um cara legal de coração. Mas Itami nega nervosamente, dizendo que foi por causa da mudança nas condições atmosféricas deste lugar. Em um tom sério, Yanagata diz a ele que este lugar é um tesouro especial para eles, porque é uma terra habitável com muitos recursos e sem poluição. Este lugar tem até depósitos minerais que ajudarão a desenvolver sua economia no Japão. Mas o governo não sabe muito sobre isso, e eles não sabem como lidar com esta região. Ele olha para Itami e pergunta se esta região especial vale a pena virar metade do mundo contra eles. Esta região pode ser uma chance para eles se isolarem do Japão e começarem uma nova vida aqui, mas eles ainda têm que pensar sobre isso. Ele declara que Atami terá muito mais liberdade para agir de acordo com seus desejos, porque é ele quem trouxe os refugiados e tem uma conexão mais profunda com as pessoas aqui. No dia seguinte, Atami reúne todos os refugiados e pede que se apresentem para colocar seus nomes no registro. Então ele ordena que seus homens construam casas para os refugiados e pede que os refugiados entrem nos acampamentos porque as escavadeiras e guindastes são perigosos. Su emite tempo para o almoço, e todos os refugiados se reúnem em torno de uma mesa cheia de comida deliciosa. O mago Kyoto grita de alegria depois de comer um pedaço de pão japonês, enquanto seu assistente Lele olha curiosamente ao redor da mesa e tenta aprender o nome de diferentes itens alimentares. Ela rapidamente junta as mãos para fazer uma oração porque viu os soldados especiais de defesa fazendo isso antes de comer. Após vários dias de esforço, Atami finalmente consegue organizar banhos quentes para homens e mulheres na região especial. Este pequeno luxo se torna um grande motivador para refugiados e soldados, oferecendo-lhes um raro momento de paz e alívio do estresse contínuo de suas vidas. Os morcegos rapidamente se tornam um lugar favorito para todos, onde podem relaxar, conversar e sentir uma sensação de normalidade, apesar dos desafios do mundo mítico ao seu redor. Uma noite, Lily, a elfa e a sacerdotisa gótica, Rory, se encontram juntas no banho feminino. Enquanto conversam, Tuka aprende pela primeira vez que foi Atami quem salvou sua vida. Nervosa e sobrecarregada, ela expressa o desejo de retribuir a ele e aos outros por sua gentileza. No entanto, sua culpa por não ter feito isso antes rapidamente aparece e ela abaixa a cabeça envergonhada. Rory, sempre brincalhona e também sábia, tranquiliza Tuka com um sorriso caloroso. Ela a lembra que todos que vivem aqui perderam algo, seja família, amigos ou lares, e que a bondade em tempos assim não vem com condições. As palavras de Wari confortam Tuga, ajudando-a a encontrar a paz em meio à sua tristeza persistente. Logo, Lily conta a eles que está aprendendo a língua das Forças Especiais de Defesa, e continua a contar sobre algumas coisas que ela descobriu. Os soldados das Forças Especiais de Defesa são guerreiros de um país chamado Japão, e além do portão, existem outros países além do Japão, e um mundo totalmente novo sobre o qual eles não sabem nada. Em outra parte do reino, a princesa Pinya visita Lord Duran, que está deitado em uma cama, gravemente ferido da recente batalha com o exército japonês. Sua mão e pé direitos foram cortados, e sua figura antes gigantesca agora está reduzida a um estado vulnerável e indefeso. Quando a princesa entra na sala, ela informa Duran que veio em busca de informações sobre Arnas Hill. Ela tinha ouvido rumores de várias fontes de que um indivíduo de alto escalão estava sendo tratado na pousada, e seu interesse foi despertado. No entanto, Lord Duran é imediatamente pego de surpresa pela falta de consciência dela em relação aos eventos que aconteceram alguns meses atrás. Ele pergunta como ela poderia não ter recebido nenhuma atualização sobre o que aconteceu lá. Pina, surpresa com sua acusação, admite que não tinha conhecimento da situação e desconhecia a gravidade da situação em Arnis Hill. Com crescente frustração, Duran revela a verdade por trás dos eventos e conta à princesa que o imperador estava totalmente ciente da ameaça representada pelos exércitos aliados. Em vez de confrontar diretamente esse perigo, o imperador elaborou-se um plano para usar as forças japonesas para eliminar os exércitos aliados, sabendo muito bem os riscos envolvidos. Durin deixa claro que o verdadeiro inimigo não é o exército japonês, mas sim o imperador e sua agenda oculta. De acordo com Duran, o imperador sabia há muito tempo que as forças aliadas representavam um desafio significativo para o império, e para eliminar essa ameaça, ele usou as forças japonesas como um peão em um jogo maior. Essa revelação envia ondas de choque através da princesa. Ela sempre teve seu pai em alta conta, acreditando na retidão de suas decisões e na nobre causa do império. Agora, ela estava enfrentando a dura realidade de que seu pai poderia ter estado manipulando eventos para seu próprio ganho político, usando a guerra como um meio de garantir seu poder e eliminar ameaças potenciais.
O caminho da verdade começa a se instalar na princesa Pina, enquanto ela ouve as palavras de Duran. Ela está abalada com a possibilidade de que seu pai, o Imperador, possa não ter sido o governante benevolente que ela sempre acreditou que ele fosse. Em vez de proteger o reino de invasores externos, parece que o Imperador tinha seus próprios planos para o futuro, e esses planos podem ter envolvido sacrificar a vida de muitos para solidificar sua posição de poder. Durin, amargo e desiludido, diz à princesa que se ela realmente busca entender o que aconteceu em Arnaz Hill e a extensão da traição de seu pai, então ela deve visitar o psicopata. Só então ela será capaz de ver em primeira mão os danos causados e a verdade por trás das ações do Imperador. O tom frio de Duran deixa a princesa com o coração pesado, incerta do que descobrirá quando viajar para Arnaz Hill. Quando Pina deixa o leito de Lord Duran, sua mente está cheia de turbulência, e ela está presa entre sua lealdade a seu pai e a percepção perturbadora de que tudo o que ela pensava que sabia sobre seu reino pode ter sido uma mentira. As palavras de Duran continuam a ecoar em sua cabeça enquanto ela começa a questionar seu papel no Império e se ela ainda pode confiar naqueles ao seu redor. A princesa sai da pousada e diz a seus camaradas que eles devem visitar Arnus, e ordena a sua assistente Norma que peça à unidade principal para marchar em direção à colina. Enquanto isso, Atami está totalmente absorvido em seu mundo de mangá, felizmente perdido em um romance da web, desfrutando de cada página como se tivesse esquecido o mundo real. Ele está tão absorto em sua fuga de fantasia que nem percebe os outros ao seu redor. No entanto, sua paz é logo interrompida quando o médico e Kuribayashi, ambos parecendo seriamente preocupados, o chutam na bunda para tirá-lo de seu transe de mangá. O médico tem algo importante para relatar. Ele informa Itami que a elfa, Chuka, tem se comportado de forma estranha nos últimos dias. Parece que Chuka está pedindo porções duplas de tudo, como comida, água, até roupas. A princípio não pareceu incomum, mas há uma reviravolta. Chuka sempre mantém uma poção completamente intocada, enquanto ela usa a outra para si mesma. Ninguém sabe por quê. Para tornar as coisas mais confusas, ela continua pedindo uma poção especificamente para um homem. Mas a equipe não consegue descobrir quem é esse homem ou por que ela insiste nisso. A barreira linguística também está dificultando a compreensão do comportamento de Chuka. Como ela não é fluente em japonês, ela não consegue se explicar totalmente para a equipe. Até mesmo o mago Kato, que tem algum conhecimento de elfos, parece estar no escuro. Ele menciona que Chuka é um tipo raro de elfo, e não se sabe muito sobre sua espécie, tornando ainda mais difícil para eles descobrirem o que está acontecendo. Itami, enquanto ainda está tentando processar tudo isso, percebe que algo definitivamente está errado com Chuka. Na manhã seguinte, Rory visita Chuka e compartilha alegremente que está aproveitando seu tempo com as forças de defesa japonesas. Apesar de ficar em alojamentos temporários, o lugar tem tudo o que eles precisam, como comida, água e até um banho. Ela confessa que está começando a preferir este lugar à floresta onde costumavam viver. No entanto, quando ela olha para Chuka em busca de aprovação, ela percebe a tristeza nos olhos de sua amiga. Chuka suspira e explica que um dia eles teriam que se defender sozinhos e ela não sabe como sobreviver sozinha. Ela até teme que se as coisas derem errado, ela possa ter que se vender para os soldados da colina para sobreviver. Rory fica chocada e tenta tranquilizá-la, mas antes que ela possa dizer algo, Lá chega e diz para elas a seguirem. As três garotas seguem para uma área deserta onde encontram inúmeros dragões mortos espalhados por perto. Lala explica que Itami pediu que ela coletasse escamas de dragão. Quando Chuka se pergunta se essas escamas valem alguma coisa, Lele garante a ela que, embora as forças de defesa não precisem delas, elas nunca precisariam se vender por comida, como Chuka temia. No dia seguinte, Itami diz a Kirada que está coletando as escamas de dragão para ajudar os refugiados a aprender sobre comércio na região especial. Seu objetivo é ensiná-los a cuidar de si mesmos e sobreviver por conta própria, sem ter que depender dos outros. A bondade de Itami não passou despercebida por Chuka, e ela é genuinamente grata por sua ajuda. Com isso, todos eles entram em um jipe e partem em sua jornada em direção à terra de Italika, prontos para o que vier a seguir. Enquanto Itami e sua equipe seguem para Italika, Kiruda de repente o informa que uma grande quantidade de fumaça está subindo de uma montanha próxima. Itami pergunta a Kiruda se há uma rodovia que leva em direção à fumaça e Kiruda aponta uma estrada que segue direto em direção às montanhas. Com sua experiência, Atami rapidamente percebe que a fumaça está vindo da região ao redor de Italika. Luli sugere que a fumaça pode ser de algo grande sendo queimado na área. Percebendo a gravidade da situação, Atami ordena que suas unidades permaneçam em alerta e monitorem de perto seus arredores, mantendo um olho nos céus também. Enquanto Atami está no meio da conversa, Rory lambe os lábios empolgada dizendo que pode sentir o cheiro de sangue por perto. Acontece que a princesa Pina e sua unidade militar estão invadindo o reino de Italika. O choque de espadas, sangue e corpos pode ser visto em todos os lugares. Depois que as forças da princesa conseguem assumir o controle do castelo, as coisas começam a se acalmar. Sua assistente, parecendo confusa, pergunta por que eles estão lidando com bandidos em Italika. Pinha, que está visivelmente frustrada, range os dentes e admite que está tão confusa quanto ela. Ela foi apenas informada de que um grupo de invasores armados estava atacando vários territórios. A princesa está com raiva porque ela está mal informada de que as forças japonesas estavam invadindo os territórios, o que a fez correr para Italika.
No entanto, quando ela chega, tudo o que eles encontram são os restos de suas próprias tropas, que agora se tornaram bandidos. Ela ordena que sua assistente peça a todos para não relaxarem e se prepararem para lidar com mais invasões que possam ocorrer em Thalica. Ela também pede que eles se desfaçam dos corpos dos bandidos mortos e façam barreiras fortes, enquanto ela envia uma mensagem para o exército real que virá em seu auxílio em 3 dias. Dizendo isso, a princesa se dirige para os quartos de descanso do castelo, onde o mordomo pergunta a ela se há uma maneira de evitar mais combates. A princesa responde que, se pararem de lutar, perderão tudo, seus homens serão mortos e as mulheres serão agredidas, então para evitar isso, precisam lutar o máximo possível para sobreviver. Depois de dizer isso, a princesa vai para seus aposentos descansar, pedindo ao mordomo e à criada que a avisem se algo importante acontecer. Ela se sente miserável ao subir na cama. Incapaz de superar a decepção, ela nunca imaginou que sua primeira batalha terminaria em desastre. Quando criança, sempre sonhou em se tornar a maior cavaleira do reino e treinar com os melhores instrutores. Seu objetivo era criar sua própria ordem de cavaleiros, com a ajuda de seu mentor Gray. Após 7 anos de trabalho árduo, ela finalmente estabeleceu sua ordem, mas seu pai nunca permitiu que ela se envolvesse em batalhas reais. Em vez disso, sua ordem de cavaleiros era usada apenas para fins cerimoniais, como guardas de honra. Horas depois, a criada e o mordomo acordam com notícias urgentes. Eles dizem que um grupo de pessoas chegou aos portões do castelo, mas não conseguem dizer se são amigos ou inimigos. A princesa se levanta rapidamente e corre para o portão. Espiando por um buraco, ela vê um jipe e pessoas saindo. Ao observar atentamente, ela percebe que este não é apenas um grupo de guerreiros, mas entre eles estão Lily, a verdadeira maga, Rory, a infame ceifadora, e uma rara garota elfa. Ela está dividida entre 2 escolhas: se deve abrir os portões para os estranhos ou expulsá-los porque podem ser inimigos. Depois de pensar por algum tempo, a princesa decide abrir os portões, e assim que o faz, repreende a Tami apressadamente. A garota elfa a repreende por ser cabeça de vento e abrir os portões, sem perceber que alguém pode estar perto deles. Logo a Tami acorda e pede a seus camaradas que fiquem em espera, e ele os contatará quando necessário. Ele olha para a princesa e pede que ela explique a situação. A princesa Pina explicou que a cidade-fortaleza de Thalica está localizada na encruzilhada das rodovias Tesséria e Ápia, tornando-a um centro comercial central. Sua importante posição permitiu que Thalica prosperasse por gerações governada pela nobreza imperial. No entanto, tudo mudou quando o último governante da cidade faleceu inesperadamente, deixando para trás 3 filhas que logo se viram em uma amarga luta pelo controle do trono. As filhas mais velha e do meio, ambas casadas com famílias poderosas, continuaram a lutar contra a irmã mais nova, Mui, pelo direito de governar. A luta pelo poder entre as irmãs se tornou mais intensa, e ninguém conseguiu estabelecer uma liderança clara. A situação piorou ainda mais quando o Império enviou forças militares para outro mundo. Cada família nobre foi obrigada a enviar suas tropas para ajudar na batalha, mas tragicamente, nenhum dos comandantes retornou. Com suas forças esgotadas e ninguém para liderar a defesa da cidade, a segurança de Thalica declinou rapidamente. Bandidos e forças hostis aproveitaram o estado enfraquecido da cidade, e até mesmo defender suas muralhas se tornou uma tarefa cada vez mais difícil. Thalica, o que antes era um reduto de poder, agora enfrenta um futuro incerto, com seu povo vivendo com medo, enquanto a luta pelo controle continua. Logo a princesa Pina abre as portas de uma câmara. E quando eles entram na sala, a Tami e os outros ficam chocados ao ver a filha mais nova, a princesa Moi, sentada em um trono. A princesa mais nova tem apenas 11 anos de idade, muito jovem para ser a próxima governante e assumir essa enorme responsabilidade. Pina lhes diz que como a princesa Moi é muito jovem, ela foi solicitada a cuidar do reino em seu lugar. Mais tarde, a Tami diz a Pina que ajudará Thalica e a princesa Mui, porque a situação atual está dificultando a vida de todos. Eles precisam estabelecer a paz para vender escamas de dragão e ganhar a vida bem. A princesa permite que a Tami e sua equipe assumam o controle do Portão Sul e os ajudem. Logo a Tami coloca seus soldados no telhado do castelo e inspeciona cuidadosamente os arredores. Logo, ele nota um bando de homens e cavalos que são chamados de batedores dos inimigos que estão atrás do Portão Sul. Seu camarada informa que o inimigo não tem homens suficientes para cercar a cidade, e o lado norte fica contra o penhasco afiado, então eles provavelmente vão organizar suas tropas nos 3 portões. Tami está um pouco preocupado porque tem apenas 12 soldados para guardar o Portão Sul, e agora eles não podem recuar porque já se propuseram a ajudar a princesa. Tami rapidamente ordena que suas tropas se posicionem, garantindo que estejam cuidadosamente colocadas. À meia-noite, o inimigo lança um ataque surpresa pelos portões orientais, e Tami rapidamente percebe que os bandidos não estão visando o Portão Sul porque não são apenas criminosos comuns traindo soldados. Enquanto isso, a princesa e sua unidade de cavaleiros estão envolvidas em uma batalha feroz com outro grupo de bandidos no Portão Oriental. À medida que a noite se torna mais escura, flechas começam a cair sobre o castelo, causando pânico entre os defensores. A situação se torna mais caótica quando eles logo descobrem que os bandidos não estão sozinhos e tem um manipulador de espíritos que se juntou ao ataque, adicionando uma ameaça ainda maior ao conflito.
Uma luta brutal irrompe entre os defensores e os bandidos, com ambos os lados sofrendo pesadas perdas. A princesa, observando o derramamento de sangue se desenrolar diante de seus olhos, é dominada pela violência sem sentido. Seus cavaleiros lutam para manter o controle, e os defensores do castelo são levados ao limite. A visão de seu povo caindo enche a princesa com um profundo sentimento de impotência e culpa. Ela deseja desesperadamente poder chamar Itami e sua equipe para ajudá-los, mas uma onda de culpa a invade. Ela se sente responsável por enviá-los no que agora parece uma missão suicida nos Portões do Norte. Os bandidos lentamente assumem o controle de Itálica, espalhando destruição por toda parte. Eles matam e prejudicam os moradores locais, deixando medo e caos para trás. O exército imperial faz o possível para detê-los, mas tem menos soldados, tornando mais difícil conter os invasores. Os soldados lutam bravamente, mas o grande número de bandidos começa a dominá-los. A situação piora quando o comandante do exército imperial é pego no meio da luta. Apesar de seus esforços, ele é morto, deixando os soldados e o povo de Itálica em choque e medo. A notícia da morte do comandante se espalha rapidamente, causando pânico entre os defensores e cidadãos da cidade. Sem seu líder, os defensores se sentem desesperançosos enquanto os bandidos ficam mais fortes e se aproximam da tomada do castelo. Durante esse caos, o líder dos bandidos dá um passo à frente e faz um discurso para encorajar seus homens. Ele declara orgulhosamente que sua chance de vingança após sua derrota em Arnas Hill finalmente chegou. Ele os lembra de seus irmãos que morreram naquela batalha e promete fazer o exército imperial pagar por isso. As palavras do líder dos bandidos excitam seus homens, enchendo-os de energia. Ele promete que nenhum dos soldados imperiais será poupado e os chama de traidores que merecem morrer. Seu discurso leva os bandidos a lutar ainda mais, enquanto os defensores de Itálica lutam para proteger a cidade. Logo chegam notícias de que Norman, o comandante do exército imperial, morreu. Isso causa pânico entre aqueles ao redor da princesa, que a instam a buscar ajuda das forças de defesa japonesas. A situação se torna mais desesperadora à medida que a batalha continua, e fica claro que os portões do castelo logo serão vulneráveis, deixando-os abertos para os bandidos invadirem e matarem todos dentro. Seu conselheiro sugere que a única opção é chamar as forças especiais e começar a evacuar o povo imediatamente para garantir sua segurança. O tempo está se esgotando e uma decisão deve ser tomada rapidamente. Por outro lado, Rory não consegue mais se conter de lutar contra os bandidos, então ela sai correndo na direção dos Portões do Leste. Vendo isso, Itami e seus camaradas a seguem em seu jipe, enquanto Itami ordena que os 4 reforços 01 estejam em espera nos Portões do Leste e esperem por suas ordens. Logo, os helicópteros de combate de 4 reforços 01 das forças japonesas começam a se dirigir para os Portões do Leste para tomar suas posições. Logo, Rory chega aos campos de combate e fica no meio dos homens que estão lutando e ficam chocados ao vê-la. Ela usa seu machado de mão invencível para matar os bandidos desonestos e rapidamente começa a assumir o controle do campo de batalha. De repente, Onatami ordena que os helicópteros de combate comecem a atirar nos bandidos com mísseis e metralhadoras. Eles lentamente começam a destruir as bases do inimigo, desarmando-os rapidamente e forçando-os a correr para salvar suas vidas. Os bandidos covardes não são páreo para os helicópteros de combate 401 bem treinados. Logo, Itami e sua equipe também chegam aos Portões do Leste e começam a espalhar balas sobre o inimigo, fazendo com que eles corram como gatos molhados. Vendo que Itami a protege, Rory começa a lutar novamente, matando os bandidos como insetos sob seus pés. Finalmente, ela mata o comandante do exército dos bandidos e a multidão explode em caos após a morte de seu líder. O comandante dos helicópteros de combate pede a Itami que evacue rapidamente do castelo, porque eles estarão mirando nas bases do inimigo em 10 segundos. Depois de destruir as bases, os soldados descem do helicóptero e começam com suas missões de resgate, enquanto a princesa olha admirada para a estranha máquina que pode matar pessoas em segundos. Os bandidos são eliminados e os soldados começam a trabalhar na busca pelos moradores locais e na restauração das casas do povo. Os conselheiros da princesa a visitam para lhe dar a notícia de que finalmente venceram. A princesa declara que foi o exército imperial que venceu, mas as forças de defesa japonesas e a sacerdotisa de Emoy, Rory, conseguiram salvá-los a todos com sucesso. Ela acrescenta que as forças de defesa japonesas são o inimigo de seu reino que assumiu o controle de Arnas Hill, e ela se pergunta se chamou uma força mais perigosa para salvar Itálica. Ela teme que, se as forças de defesa japonesas tivessem sido seus inimigos, então ela, junto com seus camaradas e conselheiros, teriam sido feitos prisioneiros, e a área agrícola mais importante do Império, Itálica, teria sido tomada por essas forças. Depois que tudo acaba, todos se reúnem no Tribunal Real de Itálica, em frente à princesa Mui. Atami permite que eles assumam o controle dos prisioneiros, mas com a condição de que sejam tratados com respeito. Logo, as negociações terminam e as forças de defesa pedem à princesa para cuidar das despesas diplomáticas, de delegação e de segurança. As forças de defesa não ocuparão a cidade de Itálica e partirão imediatamente. No entanto, antes de partir para o acampamento base, as garotas da equipe de Atami vão vender as escamas de dragão para o comerciante. Após um pouco de negociação, Lely consegue 30.000 moedas de prata por 200 escamas de dragão.
Mas pelas restantes 10.000 moedas de prata, o comerciante lhes dá algumas informações sobre os eventos recentes para compensar isso. Após os negócios, todos estão a caminho de volta para a colina, mas de repente o jipe para com um guincho, e o motorista diz a Itami que pode ver fumaça novamente. Quando eles usam seus binóculos para olhar de perto, eles notam que é uma garota montando um cavalo. A garota estranha tem cabelo loiro vestindo vestes, seguida por outras garotas gatas. Quando Itami olha de perto, ele pode ver as bandeiras do reino imperial. E isso significa claramente que as garotas são as fileiras de cavaleiros da Ordem do Reino sobre as quais a princesa lhes contou antes. A cavaleira loira para em frente ao jipe e pergunta com raiva se eles são o inimigo de outro reino. Quando Itami sai para explicar, outro cavaleiro coloca uma espada em seu pescoço, pedindo que ele cale a boca. Quando Itami tenta falar novamente, o cavaleiro o esbofeteia, fazendo com que os outros soldados tomem suas posições para atirar nos cavaleiros rudes. Mas Itami pede que eles o deixem e corram, e todos rapidamente viram seus jipes e vão embora, enquanto Itami é deixado como refém com os cavaleiros. Os cavaleiros espancam Itami até deixá-lo roxo antes de levá-lo para a princesa. Quando a princesa vê Itami num estado machucado, ela joga um copo de vinho no rosto de um dos cavaleiros, chamando-os de um bando de idiotas que sequestraram seu salvador Itami. Ela tristemente lhes diz que eles violaram o tratado que foi assinado entre as Forças Especiais de Defesa e a cidade de Itálica, e isso significa claramente que as Forças de Defesa podem dar um ultimato de guerra contra Itálica. Por outro lado, a equipe de Itami e os outros estão esperando desesperadamente na fronteira de Itálica por Itami retornar. O general, que é o segundo no comando, declara que eles esperarão até o pôr do sol, e se Itami não retornar então, eles entrarão no castelo para trazê-lo de volta. Enquanto eles estão conversando, o assistente mais próximo de Itami diz às garotas que Itami é um ranger, e elas ficam chocadas ao ouvir isso. Itami, que parece um psicopata obcecado por mangá, é na verdade um ranger bem treinado que passou por um treinamento infernal e tem uma mente e um corpo de aço. Depois de algum tempo, eles decidem entrar no castelo, já que não há sinal de Itami. A garota elfa usa sua magia do sono para cantar uma canção de ninar para enviar os guardas para um sono profundo, e logo todos adormecem. Ela rapidamente sobe no telhado do castelo e sinaliza para os soldados entrarem nas instalações, e os soldados rapidamente tomam suas posições. Dentro do castelo, Itami é enfaixado e colocado para dormir para ajudá-lo a se recuperar. Quando ele acorda, ele fica um pouco surpreso ao se ver cercado por garotas que se parecem com criaturas míticas. Uma delas tem orelhas de gato, enquanto a outra tem a aparência de um coelho. Logo, a chefe das criadas entra na sala e garante a Itami que ele está nos aposentos da princesa, e ela ordenou que os servos cuidassem bem dele. Ela também o informa que os cavaleiros que o trataram tão mal a caminho de Itálica também foram duramente punidos, e todos eles são muito gratos a ele por salvar sua amada cidade. A criada comenta seriamente que alguém que salvou o reino não deveria ter sido tratado com dureza, então se ele deseja destruir a cidade de Itálica para se vingar, então também eles o apoiarão, mas ele não deveria prejudicar a princesa Mui. Itami rapidamente garante a eles que ele não fará nada estúpido como isso. A criada sorri e diz a ele que até que ele se recupere, as 4 governantas cuidarão dele e de Itami, e pedirão a elas qualquer coisa que ele precise. Logo, a garota com orelhas de coelho diz a todos que alguém está tentando abrir à força as barras da janela do quarto de Itami. A chefe das criadas responde que eles podem ser amigos de Itami, e se eles se revelarem ser outra pessoa, então eles podem lidar com eles da maneira usual. Quando um Atami confuso pergunta sobre as garotas cuidando dele, a criada responde que uma delas é uma coelhinha guerreira chamada Mamina, a outra é a gata chamada Pérsia, a terceira é a medusa chamada Áurea, enquanto a última é uma humana chamada Hamong. Ela o avisa que Medusa pode tirar a energia das pessoas com seu cabelo, mas ela foi treinada para proteger Atami enquanto ele está se recuperando. De repente, os camaradas soldados de Atami entram na sala, para atacar se alguém tentar impedi-los de levar seu capitão. Mas suas mandíbulas caem no chão quando veem que Atami está sendo tratado como um rei com garotas incomuns servindo-o. Logo, os soldados começam a se dar bem com as garotas cuidadoras de Atami e a chefe das criadas. Os homens estão tentando paquerar as garotas enquanto a chefe das criadas continua se agarrando a Rory para obter suas bênçãos. Mantendo a atmosfera animada ao seu redor, Atami comenta que, como todos são amigáveis aqui, eles podem ficar em Itálica por mais algum tempo e se divertir juntos em nome do intercâmbio cultural. A princesa chama os cavaleiros da Ordem Rosa e fala com a cavaleira loira. Ela a diz para assumir a responsabilidade por tratar Itami mal e sugere usar seu charme para conquistar seu perdão. Isso, a princesa espera, os ajudará a superar o incidente pacificamente. Relutantemente, a cavaleira loira concorda. Ela se veste com roupas reveladoras e vai para o quarto de Atami, esperando encontrá-lo sozinho. Mas quando ela entra, ela fica chocada ao ver uma reunião animada. A sala está cheia de pessoas conversando e rindo, e Atami está no meio de tudo, ignorando-a completamente. A cavaleira loira se sente humilhada. Ela se lembra de que é a segunda filha da respeitada casa da Palestina, mas Itami nem sequer olha para ela. Isso fere seu orgulho, e a raiva rapidamente assume o controle. Em um ataque de fúria, ela corre em direção a Atami e o esbofeteia com força no rosto, deixando uma grande marca. A comoção faz com que eles sejam levados à presença da princesa. Quando a princesa vê a marca no rosto de Itami, ela fica chocada.
Depois de saber que a loira Meg é a responsável novamente, a princesa suspira de frustração. Ela começa a se preocupar, temendo que Itami possa retaliar ordenando que suas forças os ataquem, arriscando sua frágil paz. Os soldados dizem à princesa que estão levando Itami com eles, pois ela está livre para lidar com seus cavaleiros por conta própria. Eles também a dizem que Itami tem que apresentar um relatório perante seu Senado Nacional, então ele tem que estar presente lá. Quando a princesa ouve sobre o Senado, uma sensação de medo a invade. Ela está preocupada que Itami possa reclamar sobre o mau comportamento de seus cavaleiros, e o Senado japonês possa pedir uma guerra contra Italika. Então a princesa rapidamente se levanta de seu trono e declara que ela irá junto com Itami para o Senado. Na manhã seguinte, Atami, seus camaradas e a princesa Pina viajam para o Senado. Ao se aproximarem de Arnas Hill, a princesa nota soldados treinando com suas armas e parece intrigada. Curiosa, ela pergunta a Lely se esses soldados são feiticeiros usando magia. Lely balança a cabeça e explica que os soldados não são feiticeiros, mas usam armas chamadas armas. Ela descreve as armas como ferramentas cilíndricas que criam explosões usando balas de chumbo. Essas armas, combinadas com seu treinamento, tornam os soldados extremamente eficazes em batalha. Lily acrescenta que sua maneira única de lutar foi o motivo pelo qual eles derrotaram as forças imperiais em Arnas Hill. Enquanto a princesa olha para fora, sua curiosidade se transforma em medo. Ela vê tanques, helicópteros e soldados carregando armas que parecem estranhas e aterrorizantes para ela. Dominada, ela compara essas máquinas e armas a monstros de outro mundo, achando difícil acreditar que humanos possam criar tais coisas. Depois de chegar ao acampamento base, a princesa é levada ao tenente-general Hazama, que está encarregado de todas as atividades de defesa na região especial. Lely também a acompanha como tradutora e mediadora. Quando o general pergunta por que uma princesa de alta linhagem da região imperial veio visitá-los, ela responde apologeticamente que suas forças se comportaram de forma inadequada com Atami. Então ela veio pedir perdão. O general responde que lê os relatórios e pode haver um mal-entendido nos níveis inferiores. A princesa acena com a cabeça em concordância e responde que sente muito por isso. O general diz que a princesa foi gentil o suficiente para servir como mediadora entre o Império e as forças de defesa. E se o tratado está causando problemas para eles sempre podem repensar os termos e criar um novo acordo. A princesa responde rapidamente que os termos atuais do tratado estão bem. O assistente do general diz à princesa que Atami lhes pediu para considerar as marcas como parte de seu dever na região especial, e não pela princesa e os cavaleiros. Mais tarde naquela noite, Atami se senta em sua cabine, resmungando sobre como seus deveres na região especial o impedem de comparecer a qualquer evento de anime. Ele se inclina para trás em sua cadeira, olhando para o teto e desejando uma pausa de sua vida agitada. Enquanto suas pálpebras ficam pesadas e ele está prestes a adormecer, uma batida na porta o assusta. Quando ele abre a porta, ele encontra Lely ali parada, parecendo completamente exausta. Seus olhos caem e sua voz é suave, enquanto ela explica que passou o dia inteiro interpretando para as forças de defesa e o povo de seu reino. Ela pergunta se ele pode levá-la de volta para seu acampamento. Itami olha para o relógio e franze a testa. Já é tarde, e providenciar um jipe a esta hora seria difícil. Ele sugere que ela fique em sua cabine durante a noite e descanse um pouco. Lely hesita por um momento, mas então acena com a cabeça, muito cansada para discutir. Antes que ela possa se acomodar adequadamente, Lely desaba no chão e adormece ali mesmo. Tommy suspira, balançando a cabeça com um pequeno sorriso. Cuidadosamente, ele a pega e a coloca em sua cama, cobrindo-a para que ela possa descansar confortavelmente. Ele puxa uma cadeira para perto da cama e se senta, pretendendo ficar de olho nela por um tempo. No entanto, os eventos do dia também o esgotaram. Não demora muito para que ele adormeça, apoiando a cabeça na beira da cama. No dia seguinte, a garota elfa, Rory, Lily e o feiticeiro se preparam para cruzar os portões e ir ao Japão para mais interrogatórios pelos oficiais japoneses. Para a surpresa de todos, a princesa também se junta a eles junto com os cavaleiros loiros, dizendo que ela também os acompanhará. Logo o grupo cruza os portões para chegar ao Japão, e todos ficam chocados ao ver os edifícios altos e arranha-céus por toda parte. A princesa se pergunta se o império que iniciou uma guerra contra uma civilização que é capaz de construir estruturas que tocam o céu certamente será derrotado. Enquanto Itami está resolvendo a papelada, um homem de cabelo cacheado se apresenta como Komakado, um representante da sede de inteligência, e ele foi solicitado a levá-los em segurança. Itami olha para ele com desconfiança e pergunta se ele é do Departamento de Segurança Pública. O homem estranho ri em resposta e responde que alguém inteligente como Atami pode descobrir a identidade de uma pessoa com facilidade. Komikado tira seu bloco de notas e começa a contar tudo sobre Atami e sua história. Ele disse que investigou Atami e descobriu que ele teve as segundas notas mais baixas em sua classe durante o treinamento de oficiais, e ele mal evitou o último lugar porque outro estagiário se feriu. Ele se formou, mas foi invadido, passando por pouco, e seu Ryu ficou irritado e o jogou na escola de oficiais Ranger, que ele terminou de alguma forma. Por alguma razão, Itami foi transferido para Narishino depois disso. Avaliações pessoais ruins o mantiveram como segundo tenente, mas após o incidente em Ginza, ele foi promovido a primeiro tenente.
Mas o que é fascinante é que um folgado como Itami, com uma reputação horrível em serviço, acabou se tornando Ice Ranger, um grupo de soldados especialmente modelado após os Boinas Verdes e a Força Delta do exército dos Iwo. Itami olha pra ele e responde que se uma colônia de formigas se livrar da mais preguiçosa, então a outra começará a ser preguiçosa em vez disso. Então pessoas preguiçosas são necessárias. O estranho ri de Itami e zomba dele dizendo que se folgados como ele começarem a ocupar posições importantes, então eles estão definitivamente condenados. Logo, todos entram em um ônibus que os leva pela cidade que tem mercados e árvores de Natal. Os convidados da região imperial ficam fascinados ao ver os edifícios estranhos com pessoas dentro. Eles param em uma loja de roupas para comprar um monte de roupas para os convidados para que possam estar vestidos formalmente para visitar o edifício da dieta. Então eles vão para um almoço rápido. Depois de algum tempo, eles chegam ao edifício do Senado, onde a princesa é apresentada ao assistente do primeiro-ministro e ao secretário de Relações Exteriores. Todos eles seguem para ocupar seus respectivos lugares. O assistente os informa sobre o processo, dizendo que eles vão realizar uma conferência para garantir que todos estejam na mesma página. Eles discutirão e decidirão sobre uma série de assuntos aqui antes. Logo a notícia se espalha no Japão de que após 4 meses do incidente de Ginza, a primeira sessão de perguntas e respostas será realizada na dieta hoje. Além do pessoal das forças de defesa que estiveram lá na região especial junto com os refugiados que são convidados. À noite, uma coletiva de imprensa é organizada para os convidados e as forças de defesa. Assim que Atami entra com os refugiados, os obturadores das câmeras disparam em excitação e logo as deliberações começam. Logo, uma mulher sobe ao pódio para acusar as forças da FSD de não serem rápidas o suficiente e salvar as vidas das pessoas que foram mortas pelo dragão na região de Ginza. Para responder a pergunta dela, Atami responde calmamente que como o dragão era mais forte e mais poderoso, a FSD não pôde fazer muito. Além disso, eles careciam de poder de fogo suficiente que ricocheteava no corpo do dragão. Eles realmente queriam ter uma arma mais forte, como um feixe de partículas carregadas, uma arma de trilho, uma bomba de graviton ou algo assim. A prova da força do dragão está nas escamas coletadas da região especial, e eles concluíram que as escamas são tão fortes quanto o tungstênio, e ele exala chamas de alta temperatura. Então exigir 0 baixas ao lutar contra um monstro como este é irracional. A mulher pergunta a Lily se ela enfrentou algum inconveniente vivendo nos campos de refugiados criados pelas forças da FSD na região especial. Lily responde calmamente que todas as suas necessidades de vestuário, comida, abrigo, trabalho e espirituais são atendidas no acampamento. A mulher pergunta se a resposta da FSD de alguma forma contribuiu para as 150 baixas e Lily nega. A mulher pergunta à elfa se suas orelhas são reais e a garota elfa responde que são, e assim que ela revela suas orelhas, a multidão enlouquece ao ver uma garota elfa real. A mulher chocada pergunta se eles enfrentam algum problema com a FSD lidando com o ataque do dragão. A garota elfa responde que não tem certeza sobre isso porque estava inconsciente naquele momento. Em seguida, é a chance de Rory e a primeira pergunta que ela recebe é seu nome. Depois disso, ela é solicitada a descrever a vida nos campos de refugiados, e Rory responde que é muito simples. Quando ela acorda, ela ora, e à noite ela dorme em paz. Ela usa seu tempo para comer e matar e fazer oferendas a Imboy, o deus da guerra. A mulher pergunta que, de acordo com os relatórios, 1/3 dos refugiados foram mortos nos ataques do dragão, enquanto a FSD não sofreu baixas ou ferimentos. Então as pessoas que deveriam tê-los defendido com suas vidas colocaram sua própria segurança em primeiro lugar e no final a vida dos civis foi colocada em perigo. Depois de fazer esta pergunta, a mulher sorri, pensando que finalmente revelou as verdadeiras cores das forças da FSD. Mas de repente, Rory grita no microfone chamando a mulher de idiota. Rory continua a contar o quão bem as forças de defesa lutaram com o dragão, mantendo os refugiados seguros atrás de seus escudos. Além disso, ela pergunta o que há de errado com os soldados tentando salvar suas vidas, porque se eles morrerem desnecessariamente, então quem vai proteger as pessoas comuns que não fazem nada, além de sentar no conforto e reclamar? Ela acrescenta que as forças lutaram contra o dragão de fogo e voltaram vivas, então a primeira coisa que deveriam fazer é elogiá-los. Além disso, o esquadrão de Tami conseguiu salvar 3/4 dos refugiados com suas vidas. E se ela não consegue nem entender que os soldados de um país têm um tempo muito difícil, e eles conseguiram fazer algo que ninguém mais consegue fazer, então a mulher é estúpida e burra. A mulher, visivelmente irritada com a resposta de Rory, a ataca chamando-a de pirralha rude que não sabe como falar com seus anciãos. Ela zomba dela por sua falta de valores e tenta educá-la sobre as normas e comportamentos do Japão. Quando Rory vê a mulher sendo uma pirralha novamente, ela se prepara para lhe dar uma lição, mas para evitar qualquer escalada adicional, Itami rapidamente intervém e tenta mudar o tópico. Ele pega o microfone e informa a todos que Rory pode parecer muito jovem para sua idade. Mas ela é a mais velha entre todas as pessoas na sala. A mulher se levanta novamente e pergunta quantos anos ela tem, e o Rory responde que ela tem 961 anos e a garota elfa tem 165 anos. Belly pega a roupa novamente e explica que ela é uma humana que tem 15 anos, enquanto Tuka, a garota elfa, é uma espécie rara de fadas elfas que vivem 1000 anos, e o Warrior é um semideus que parou de envelhecer, então o conceito de vida útil não se aplica a ela. Mais tarde, a princesa é solicitada a levar de volta os prisioneiros que foram feitos pelo governo japonês após o incidente de Ginza. Ao retornar, Atami leva os refugiados via metrô e claramente eles ficam fascinados ao ver um trem correndo subterraneamente.
Logo, eles se encontram com Komakado, que os está levando para Tóquio, de onde eles mudarão de trem. Eles estão fazendo isso como parte de seu plano de trabalhar disfarçados e encontrar algumas informações importantes. Quando chegam a Tóquio, eles são informados de que o metrô não está mais funcionando por causa de um acidente. Komakado diz a Itami que há algo suspeito, porque pode haver algumas pessoas que podem atacá-los. Logo, um informante diz a eles para irem para Akihabara, e a Tami leva todos para a casa de sua ex-mulher para mantê-los seguros. Todos ficam chocados ao ver que a Tami também tem uma ex-mulher, alguém que é louco o suficiente para se casar com um psicopata como a Tami. A Tami conta tudo para sua esposa e como eles correm o risco de serem atacados, então ela responde que também não quer se colocar em perigo, e todos concordam com ela. Itami diz que teve que abandonar Kamikado no caminho porque o homem é mais suspeito do que qualquer um e parece estar vazando informações e há uma possibilidade de que estejam sendo seguidos. À noite, enquanto todos estão dormindo, a ex-mulher de Itami, Risa, está ocupada escrevendo um mangá que ela tem que enviar no dia seguinte. Um dos soldados pergunta a Risa sobre seu casamento com a Tami. Ela responde que ela e a Tami são amigos por enquanto. Ela diz que eles não se separaram porque estavam brigando e eles eram um pouco diferentes dos casais comuns. No dia seguinte, todos decidem ir a lugares cheios de gente para evitar perigo. O grupo se divide. Itami e Risa levam o primeiro grupo para fazer compras em Shibuya, enquanto o outro soldado leva a princesa e o cavaleiro à biblioteca para aprenderem sobre a literatura do Japão. Logo estão no meio de Shibuya, ajudando o Wari a escolher um vestido e comprando roupas da moda. Por outro lado, a princesa fica chocada ao ver um prédio cheio de livros. Enquanto todos estão ocupados com o turismo no Japão, Natami vai encontrar seu antigo mentor, o ex-ministro da Defesa do Japão. Finalmente, todos se reúnem no metrô para irem juntos às fontes termais. Após uma longa viagem, Itami e seu grupo finalmente chegaram às fontes termais. Todos estavam animados para relaxar e aproveitar os banhos. No entanto, seu tempo de paz não durou muito. Rory sentiu que alguém os observava. Quando olhou pela janela, seus olhos atentos viram um homem parado longe, a cerca de 450 metros da casa de banho. O homem era um dos soldados de olho neles. O soldado rapidamente relatou a seus chefes, incluindo o ex-ministro da Defesa. Ele disse que um dos hóspedes o avistou de uma distância tão grande. Isso deixou claro que ela não era uma pessoa comum, mas alguém muito perigoso. O que o grupo não sabia era que uma equipe militar secreta estava observando os movimentos dos convidados da região especial e de Atami. Perto das fontes termais, forças japonesas e estrangeiras realizavam um exercício de treinamento militar. Os ruídos altos dos exercícios dificultavam o descanso de Wari. Enquanto os outros do grupo dormiam, Wari ficou acordada. Os sons e a sensação tensa ao redor do lugar a impediam de relaxar. Mais tarde naquela noite, novas ordens chegaram para os militares japoneses. Os superiores disseram para interromperem todo o treinamento e retornarem à sua base. Essa decisão repentina mostrou que um acordo político havia sido feito entre os governos japonês e estrangeiro. O acordo parecia envolver proteger os convidados da região especial e evitar qualquer problema. Dentro da casa de banho, Wari parece estar em uma posição difícil, pois não consegue parar de pular em Atami. Um Atami relutante tenta se salvar de uma Rory excitada, mas ela o mantém preso no chão. No entanto, felizmente, Atami é salvo por um telefonema, e ele imediatamente empurra Rory para longe e pula em direção ao telefone para escapar. Quando Wari pergunta curiosamente que dispositivo é esse, ele responde que se chama telefone celular e é usado para fazer chamadas para assuntos importantes. Wari faz beicinho e diz que suas ferramentas devem aprender quando não interromper. Atami olha para a mensagem recebida e percebe que é do Ministério da Defesa, enquanto do lado de fora da pousada, os soldados japoneses e estrangeiros se encontram cara a cara. Wari pula da janela e aterrissa na frente das duas forças opostas. Ela se move rapidamente, usando seu machado de mão para desviar de seus ataques com facilidade. Enquanto corre em velocidade máxima, os soldados atiram nela, mas seus tiros erram. Em vez disso, eles se atingem na confusão. Os movimentos rápidos e as ações imprevisíveis de Rory deixam ambos os lados lutando para acompanhar. Fica claro que os soldados estrangeiros foram enviados para confrontar os soldados japoneses, mas Rory interrompe seus planos. Ela tira total proveito do caos, virando a situação contra eles. Um soldado ferido consegue relatar a seus superiores, explicando que encontraram os visitantes estranhos e perigosos da região especial. Enquanto isso, dentro da pousada, Atami está deitado de bruços no chão. Ele grita para todos manterem a cabeça baixa, enquanto as balas estilhaçam as janelas de vidro. O som de tiros enche o ar, ecoando alto ao redor deles. Atami tenta entender o que está acontecendo, mas o barulho lá fora só aumenta a confusão. Através do caos, ele ouve a gargalhada selvagem de Rory enquanto ela continua seu ataque. Os tiros e os ataques implacáveis de Rory deixam claro que a situação está longe de estar sob controle. Depois de algum tempo, todos saem da pousada e Risa está assustada como um gato depois de ver sangue e corpos por todo o local das fontes termais. Ela pergunta o que está acontecendo, e a Itami responde que o Departamento de Segurança Pública estará aqui em breve, mas eles não podem esperar mais aqui. Ele ordena que seus camaradas, Tomita e Kurobayashi, tragam todas as armas que eles têm e juntem as coisas de todos. Tomita pede à princesa e ao cavaleiro loiro para trocarem de roupa e se prepararem para ir.
Itami se aproxima de uma Rory ferida, preocupado que ela esteja gravemente ferida, mas Rory garante a ele que seu corpo se regenerará novamente. Ela acrescenta que semideuses não morrem. À meia-noite, o grupo sai da área das fontes termais, mas eles estão felizes que ninguém ficou gravemente ferido e o Ministério da Defesa tem a propriedade da pousada. Caso contrário, eles teriam se tornado uma vítima das forças estrangeiras. Logo eles veem um veículo com um motorista das forças de defesa e Tomata rapidamente aponta a arma para sua têmpora, pedindo para ele sair do jipe. Eles tiram o motorista do jipe e Lelo coloca para dormir com sua magia. Depois de pegar o jipe, eles vão embora e Itami diz que eles não vão para a região de Ginza, pois pode ser perigoso para eles. Todos estão em pânico no momento, e um Tomana voraz pergunta a Tomana por que diabos eles estão correndo e se escondendo como ratos. Tomana faz uma longa pausa e responde que não sabe, e uma Tomana frustrada aponta sua arma para Tomana, avisando-o para parar de brincar ou ela vai atirar nele. A princesa pergunta se ela foi vendida ao governo japonês porque em um período de 2 dias eles mudaram de veículos e destinos várias vezes como se estivessem em fuga. Ela acrescenta que eles estavam aqui para mediar negociações entre um país chamado Japão e o Império. Em outras palavras, eles estão aqui para negociações de paz, mas ela está começando a acreditar que um grupo de pessoas não quer a paz e quer lutar com eles. Depois de algum tempo, eles chegam à base militar das forças de defesa japonesas para fazer uma pausa da longa jornada. Enquanto as 3 meninas estão fora comprando algumas bebidas para si mesmas, Risa decide provocar Itami um pouco. Ela pergunta a ele se ele gosta da elfa ou se ele gosta da guerreira gótica com base em sua personalidade, ou se ele quer proteger a loira platinada, e Itami concorda com todas as suas perguntas e recebe um soco na cabeça de Risa. Depois que todos estão de volta no Jeep, Risa usa seu laptop para descobrir sobre seus horários para o dia seguinte. Ela diz a Itami que Rory, Touka, a Elfa e Leli têm que visitar o Memorial de Ginza. Depois disso, eles estão voltando para a região especial. Ela diz animadamente a Itami que as pessoas adoraram suas respostas na dieta e muitas pessoas se tornaram fãs deles. Isso significa que com todas as pessoas ao redor deles na região de Ginza, será difícil para esses agentes atacá-los à luz do dia. Risa diz que vai invadir o site oficial e garantir que ela envie mais informações em outros sites até a hora do almoço. E no dia seguinte, às 10 da manhã, o povo do Japão fica chocado ao ouvir a notícia da renúncia repentina de seu primeiro-ministro e sua hospitalização. À distância, os agentes estrangeiros sob o agente Graham estão em suas posições para sequestrar as pessoas da região especial. Agentes de outros 2 países também podem ser vistos nas proximidades, tornando a missão difícil, já que eles já perderam sua equipe nas fontes termais, e um primeiro-ministro também renunciou, o que significa que não há mais negociações. Graham diz à sua equipe que assim que as pessoas de uma região especial aparecerem, eles causarão pânico na multidão, cortarão as conexões de TV e as sequestrarão. Logo, Atami chega à região de Ginza, surpreso ao ver tantas pessoas perto do portão para vislumbrar os convidados especiais. Mas antes que Atami possa parar Rory, ela pula do jipe e uma multidão torce por ela como se tivesse visto algum personagem de mangá da vida real. Eles estão animados para ver uma garota de outro mundo e começam a banhá-la com buquês e flores. Itami percebe que se eles não agirem agora, então a renúncia do primeiro-ministro e o esforço de Risa serão todos em vão. Ele pula da van e pede a Risa para pegar o veículo e abandoná-lo em algum lugar, prometendo que ele a encontrará assim que puder. Depois disso, ele ordena que seus 2 camaradas, Tomida e Kurobayashi, guardem seus 5 convidados da região especial e se alguém tentar machucá-los, então eles estão livres para atirar. A multidão abre caminho para os convidados enquanto os canais de notícias anunciam que as meninas que apareceram na dieta chegaram na região de Ginza, e depois de depositarem flores nos memoriais, elas estarão retornando para a região especial. A cidade está lotada de seus fãs acenando e dando flores para eles. Enquanto isso, do outro lado, Graham está preocupado porque ele não pode realizar a missão com tantas pessoas, cercando os convidados. De repente, Komakado, o chefe de segurança pública, os visita e diz que está aqui para ficar de olho no que outros países estão tramando. Ele avisa Graham que será forçado a pará-lo se ele tentar agir de forma inteligente com ele, deixando-o saber que ele prendeu os agentes da CIA. Um Graham frustrado imediatamente faz uma ligação para dizer aos superiores que toda a equipe de agentes da CIA foi presa. Depois de orar pelo bem-estar dos mortos no memorial, os portões da região de Ginza se abrem para os convidados partirem para seu império e a multidão torce por eles. Logo, eles chegam à região especial, e Tommy é recebido por seus amigos soldados e todos ficam muito felizes depois de uma viagem divertida. À noite, a princesa diz ao Cavaleiro Loiro que ela vai garantir que vai acabar com a guerra, porque se eles escolherem lutar, então eles certamente perderão seu império para as forças japonesas. Ela escreve uma carta para o imperador sobre sua decisão e decide voltar para a capital no dia seguinte. Após 5 meses do incidente da região de Ginza, a Batalha de Italika e outros eventos, a colina Arnis está extremamente pacífica. Diferentes culturas e bens começaram a ser trocados à sombra do portão e muitas pessoas diferentes começaram a se reunir em Aulus. Lentamente, a área dos campos de refugiados se desenvolveu em uma cidade movimentada. Enquanto isso, a princesa Pina, que tinha visto o Japão com seus próprios olhos, voltou ao palácio para trazer a paz, e acompanhando-a estava Shuguara Fuji, um embaixador do Ministério das Relações Exteriores, e negociações secretas estavam prestes a começar. A princesa diz à sua assistente que a sobrevivência do Império está em fazer a paz com o Japão.
Logo, uma festa é chamada na residência de Lord Cithera. A princesa diz ao embaixador que o clã Mardos tem sido uma das famílias mais importantes do Império e tem uma tremenda influência no Senado. Ele é uma das pessoas que estão dispostas a negociar. Após o massacre em Arnas Hill, o Império está reconstruindo seu exército, mas dependerá do Senado escolher entre guerra e paz. A facção do Senado que quer a paz está pronta para limitar o poder do Imperador, aquele que começou esta guerra perigosa. Após o jantar, a princesa leva o embaixador para conhecer Lord Cícero, uma das figuras mais influentes em sua terra. Ela apresenta o embaixador como um representante do Japão, uma nação misteriosa e distante. O Lorde, intrigado por este encontro raro, pede ao embaixador para descrever sua terra natal. O embaixador fala com orgulho, explicando que o Japão é um país belo abençoado com 4 estações distintas, florestas exuberantes e água pura e limpa. Para expressar ainda mais boa vontade, o embaixador apresenta uma coleção de presentes do Japão, oferecendo-os como um símbolo de amizade e respeito. Lord Cícero examina os presentes cuidadosamente. Eles são intrincados e bem feitos, refletindo o alto artesanato do Japão. Percebendo a habilidade e o talento desta nação, o Lorde sente um aperto de remorso por subestimar o Japão antes. Ele se desculpa por não reconhecer as habilidades do país mais cedo. Curioso sobre esta terra distante, Lord Cícero pergunta onde o Japão está localizado. O embaixador explica que o Japão fica além do portão, um portal mágico conectando seus mundos. No entanto, ele também revela uma verdade dura. O Japão está atualmente em guerra com o Império, a força dominante deste mundo. Esta revelação choca o Lorde e ele imediatamente fica preocupado com as implicações das ações da princesa. Ele se pergunta por que a princesa Pina, um membro real do Império, se aliaria secretamente ao seu inimigo. Tais ações, se expostas, podem levar a punições severas, até mesmo à morte. Sentindo a preocupação do Lorde, o embaixador calmamente coloca um pedaço de papel na mesa para ele. O documento contém informações importantes e revela que o sobrinho de Lord Cícero é um prisioneiro no Japão. O embaixador explica que a princesa Pina concordou em atuar como mediadora entre as duas nações. Seu objetivo é negociar uma troca justa de prisioneiros para aliviar as tensões e salvar vidas. No entanto, este plano delicado requer apoio de aliados importantes, incluindo o próprio Lord Cícero. O embaixador pede ao Lorde para apoiar a princesa Pina em suas negociações com o imperador. Seu sucesso depende de figuras influentes como Lord Cícero ao seu lado. Isso não é apenas para garantir a segurança dos envolvidos, mas também para promover a compreensão entre as nações em guerra. Em troca de seu apoio, o embaixador garante a Lord Cícero que seu sobrinho será tratado com cuidado e que eles farão tudo o possível para reuni-los. Lord Cícero leva um momento para ponderar suas opções. Sua lealdade ao Império entra em conflito com seu amor por sua família. Finalmente, ele concorda em ajudar a princesa. A vida de seu sobrinho é muito importante para ignorar, e ele vê o potencial para a paz nesta aliança. Enquanto isso, a Tami e sua assistente estão caminhando pela cidade recém-criada, e a Tami está feliz que os campos tenham se transformado em um lugar animado. A assistente diz a ele que o aumento repentino no tamanho da cidade significa que eles estão com falta de pessoas, e a única razão pela qual este lugar funciona é porque a princesa Mui empresta suas criadas. Mas infelizmente é uma má influência porque algumas das criadas trabalham em bares e alguns dos soldados mais jovens estão se tornando frequentadores regulares dos bares. Enquanto eles estão conversando, eles encontram Rory, que acabou de afastar, um esquisito assustador que estava causando problemas. Todos vão juntos a um bar próximo para tomar algumas bebidas e avistam a garota elfa procurando por alguém. Ela acena para eles e vai embora para continuar procurando. O médico da equipe de Itami diz a ele que a garota elfa sai para procurar seu pai morto todas as noites e eles devem impedi-la, caso contrário, ela pode acabar se machucando. Quando Rory pergunta se eles realmente deveriam forçar a garota elfa a aceitar a realidade, o médico responde que eles têm que fazer isso porque as pessoas não podem continuar vivendo para o futuro sem aceitar uma realidade. E também pede ao médico para deixar a garota elfa fazer o que ela quiser, porque eles vão dar a notícia da morte de seu pai para ela. Então ela pode perder a cabeça. Além disso, eles logo estarão se retirando da região especial, e não haverá ninguém para cuidar dela. Ao ouvir isso, o médico fica um pouco triste e deixa o bar para ir em direção ao acampamento base. Enquanto Rory e a Tami são deixados sozinhos, ela conta a ele sobre suas aventuras e o aconselha a honrar a vida o máximo que puder. De repente, uma elfa negra chamada Yao entra no bar e grita com raiva com todos por servirem álcool para crianças. Ela presume que Rory seja uma criança pequena e começa a falar com ela de forma rude. Visivelmente irritada, Rory pergunta o que ela está fazendo aqui, então a elfa responde que ela é a filha de Derhan, e ela está procurando por pessoas verdes e ela precisa conversar com elas. Então ela chama a Tami por deixar Rory bêbada, acusando-o de ser um pervertido. Rory imediatamente se esconde atrás da elfa e finge que a Tami realmente a forçou a beber com ele. Vendo a elfa irritada pronta para atacá-lo, a Tami foge para salvar sua vida, enquanto Rory pula da janela, enquanto a elfa negra está ocupada procurando por Itami. Depois de afastá-lo, a elfa retorna ao bar e pergunta sobre as pessoas verdes que ela está procurando. As pessoas no bar logo entenderam a razão por trás de Rory interpretando. Ela queria salvar Itami.
A Elfa Verde não tem ideia de que ela afastou a pessoa que estava procurando, mas ninguém se atreve a dizer a ela porque todos têm medo de Rory. A Elfa Negra mostra às pessoas um diamante adamantino real que ela preparou como uma recompensa para quem a levar às Pessoas Verdes. Todas as pessoas no bar se reúnem ao redor dela para olhar o grande diamante, dizendo que qualquer um pode comprar terras com essa enorme pedra preciosa. No entanto, todos começam a lutar sobre quem levará a Elfa Negra às Pessoas Verdes. A Elfa Negra olha para as pessoas lutando e calmamente diz a elas que elas não são capazes o suficiente para a tarefa, e ela precisa de alguém que possa matar um dragão de fogo ferido. Ao ouvir sobre o dragão de fogo, as pessoas lentamente saem do bar, desculpando-se porque estão com muito medo para lidar com um dragão sedento de sangue. Eles, no entanto, garantem à Elfa Negra que uma das Pessoas Verdes pode aceitar sua oferta e matar o dragão por ela. Logo, a Elfa Negra também sai do bar, olhando para os arredores. Quando ela ouve atentamente, ela pode ouvir o canto dos espíritos do vento, água limpa e ar puro. A vegetação ao redor dela também é exuberante e espessa. Ela encontra um lugar para si e se deita para passar a noite lá, continuamente garantindo a si mesma que ela logo encontrará alguém que matará o dragão e se vingará por ela. Na manhã seguinte, a Elfa Negra acorda com o som de jatos de combate das forças de defesa japonesas. Ela olha para eles por algum tempo, então percebe que eles são as Pessoas Verdes que ela está procurando e fica aliviada que seu clã será salvo. Acontece que alguns meses atrás, o Dragão de Fogo tinha atacado a Vila Schwartz da Elfa Negra. Com seu hálito de fogo, ele queimou as pessoas em suas casas, matando e ferindo muitos. O dragão o deixou como uma terra árida, com mais de 220 corpos mortos e pessoas queimadas espalhadas por toda a floresta. As pessoas restantes do clã convocaram uma reunião para encontrar uma solução para o problema do Dragão de Fogo. Eles colocaram suas esperanças na Elfa Negra chamada Iao, que tinha tirado um dos braços do dragão e o afugentado. Já que Iao é a mais forte e sábia entre todos eles, com uma espada e habilidades que ninguém pode igualar. Iao tinha perdido todos os seus amigos e seu financiamento para o dragão selvagem, então ela recebe o maior tesouro do clã e é solicitada a encontrar as Pessoas Verdes. Com isso, Iao promete assumir a responsabilidade de trazer as Pessoas Verdes com ela, que acabou sendo as forças de defesa japonesas. No presente, ela segue o caminho do helicóptero e corre em direção ao acampamento base. Ela encontra dois guardas na entrada do acampamento e conta a eles tudo sobre sua vila e o dragão, mas os guardas não parecem entender a língua de Yoi. Isso deixa Yao um pouco desapontada, mas então sua mente vai para Itami quando ela o encontrou no bar e ele pareceu entender sua língua. Young tenta encontrar pessoas que possam encontrar Itami, mas tudo o que ela encontra são bandidos e canalhas que só querem se divertir com ela. Ela logo encontra uma loja na qual os soldados da Força de Defesa estão visitando e uma garota querida é a balconista lá. Ela corre para ela e pergunta se ela pode ajudá-la a se comunicar com os soldados. A garota mostra a ela um livro vermelho, que serve como guia para se comunicar em duas línguas diferentes. Ela diz à garota elfa que este livro é um guia para falar com as Pessoas Verdes e todos que trabalham aqui ganham um de graça. Yao implora a garota querida para deixá-la ficar com o livro, mas ela não pode aceitar seu pedido porque pode ser demitida por fazer isso. Ao ouvir a comoção, dois soldados entram e quando veem Yao, eles percebem que ela é a mesma elfa. Eles estão procurando por ela há muito tempo. Depois de algum tempo, Leli é chamada para ajudar os soldados a interpretarem a língua de Yao, que continua dizendo que precisa da ajuda deles. Leli entra na sala e se senta na frente de Yao, e pede para ela dizer o que ela quiser. Yao implora para ela ajudá-la a entregar uma mensagem aos soldados. Ela deseja salvar seu clã do Dragão de Fogo e, para isso, ela precisa da ajuda das forças japonesas. Logo, Lili leva Yao ao general, que diz que ele não pode ajudá-la, porque sua floresta fica além do território do Império, e sendo um exército estrangeiro, eles não podem cruzar essas fronteiras sem permissão. Entrar lá significaria uma declaração de guerra e ela deveria desistir. Yao implora que ela não precisa de um exército inteiro, mas de alguns homens que possam derrotar o dragão. O general responde que ele não pode dar tal ordem porque isso significaria levar seus homens à beira da morte. Logo, Lili está acompanhando Yao em um jipe que está levando ela de volta para seus bosques. O motorista olha para a elfa triste e diz a ela que Itami pode ajudá-la. Ele é uma pessoa que pode ir a grandes extremos para salvar alguém de quem ele gosta. Lili leva Yao a uma loja de chá, que serve um chá incrível para depressão e ansiedade. Logo, Yao começa a soluçar, dizendo que ela não pode voltar sem a ajuda dos soldados. Seu clã está cuidando dela e esperando que ela volte em breve com as Pessoas Verdes, mas ela está voltando de mãos vazias. Os comandantes militares sentados perto de sua mesa veem Yao chorando e tentam desesperadamente encontrar uma solução para ajudar Yao e seu clã. Um deles sugeriu eliminar o dragão usando força mínima. Ele sugere usar mísseis no dragão e finalmente enviar alguma infantaria para confirmar que o dragão está morto. Após a pausa para o chá, Lili se despede de Yao e ela caminha até o escritório local, onde a garota elfa trabalha como gerente. A garota elfa olha para Yao e a cumprimenta alegremente, dizendo que ouviu falar dela de Lili. A garota elfa se propõe a levá-la aos dormitórios. Itami encontra a princesa no fundo da floresta, onde eles se sentam juntos para conversar. A princesa começa a compartilhar tudo o que aconteceu desde que ela voltou do Japão. Ela conta a Itami sobre os desafios e mudanças no reino, e como as coisas se desenvolveram desde sua partida. Depois de se atualizarem, a princesa pega um mangá de romance, um que ela tinha recebido recentemente do Japão.
Itami aprende que o Palácio Real é grandemente influenciado pela cultura japonesa. Os cavaleiros, que trabalham no palácio, também começaram a desfrutar de comidas japonesas. Eles passam seu tempo saboreando guloseimas como doces japoneses, sobremesas e chá, fazendo com que o palácio pareça mais com o Japão do que nunca. Hitami ouve silenciosamente, intrigado por o quanto a cultura do Japão afetou o reino. Ele não esperava tal mistura de tradições, mas quanto mais ele ouve, mais ele percebe o quão profundamente as pessoas abraçaram esses novos costumes. A princesa sorri enquanto fala sobre como ela aprendeu a apreciar essas coisas, mas ela ainda tem suas responsabilidades. Ela está focada em trazer a paz entre o Império e o Japão, esperando que um dia as duas nações se unam em harmonia. Com um último caloroso adeus, ela diz a Itami que seu trabalho está longe de terminar. Itami deixa a floresta com um senso de propósito. Enquanto ele entra em sua carruagem, o médico que está viajando com ele compartilha algumas boas notícias. As crianças da vila de Koda enviaram seus agradecimentos por sua ajuda em salvá-las. Kitami sente uma profunda sensação de satisfação, sabendo que as crianças estão seguras e aprendendo japonês também. O laço entre o Japão e o reino continua a crescer, e isso o enche de orgulho. Enquanto a carruagem rola para frente, Atami olha pela janela. Ele observa a paisagem passar, mas seus pensamentos estão longe. Ele sorri silenciosamente para si mesmo, sabendo que tanto o Japão quanto o reino têm um longo caminho pela frente. Ele acredita que a paz pode ser alcançada, e ele se sente esperançoso de que seus esforços farão a diferença. Em seu coração, ele está determinado a trazer essa paz. A tarefa pode ser difícil, mas Atami se sente mais certo do que nunca de que o futuro reserva promessas para tanto o Japão quanto o reino. A jornada continua, e conforme a paisagem muda, também mudam seus pensamentos. Itami permanece focado no panorama geral, sabendo que seu trabalho está longe de terminar. Ele é apenas uma parte de um esforço maior, mas a cada passo ele sente que está ficando mais perto do objetivo da paz. O laço entre as duas nações é mais forte do que nunca, e ele acredita que um dia eles trabalharão juntos como aliados. Conforme o dia chega ao fim, Batami não consegue concordar com as pessoas que ela está procurando, e fica aliviada que seu clã será salvo. Notícias para esperar, um sorriso silencioso em seu rosto, enquanto ele reflete sobre tudo o que foi realizado e tudo o que ainda está por vir. Se você gostou deste vídeo, por favor, considere se inscrever e assistir aos vídeos em sua tela em seguida.